F9. Previsores. Então, ó, eu tenho aqui os meus previsores. As previsões que eu fiz. E as... Desculpa. Onde é que está o erro aqui? Previsor treinamento. Previsor treinamento. É aqui, desculpa. Classe teste, está aqui. Essa aqui é classe teste. E aqui é o que eu previ. Então, aqui que eu usei como teste. E aqui o que eu previ. Só um pouquinho, gente. Tá confuso isso aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo, porque os dados estão incorretos. Vou apagar tudo. Vou dar tudo de novo. Até aqui. Vamos só com as variáveis que interessam para nós. Ah, beleza. Então, eu tenho previsor teste. Classe teste. E previsões. Aqui. É muito bom isso aqui. No final, sei que tem erro. Aqui. Então, o original. Então, aqui é a classe teste, que é o que eu usei, eu separei, né? O testes e o treinamento, né? Classe teste eu não usei para nada, eu vou usar agora só para fazer comparação com os meus previsores. Eu usei os previsores teste, né? Então, notem que aqui, ó, na linha 490, o valor correto seria 1. E o algoritmo predisse 0. Mesma coisa aqui no registro 498. O correto da classe é 1 e ele disse que a classe é 0. O correto é a classe 1 aqui e ele disse que a classe é 0. Então, notem que são os erros. O algoritmo não é 100%. Certo? Aqui, ó, eu estou fazendo duas coisinhas aqui. Vamos rodar isso aqui que eu vou explicar para vocês. Rodou, beleza. A precisão, aqui eu estou importando aqui o accuracy score. O accuracy score vai me dar qual a precisão do meu algoritmo. 93% de acertos. Como é que eu provo isso? Eu criei aqui uma coisa chamada matriz de confusão. A matriz de confusão, o que diz? Está aqui, ó, é exatamente os 93%. Dos 500 registros que nós tínhamos, certo? Os 500 registros que nós tínhamos, 436 eram da classe 0. Dos 436, 430 o algoritmo classificou correto. E 6 o algoritmo classificou errado. Ou seja, era da classe 0 e o algoritmo classificou como da classe 1. Já os da classe 1, quanto é que dá aqui? 54. Dos 54 da base de 500, tem 54 da classe 1. Desses 54 da classe 1, 25 o algoritmo classificou errado.
e 39 o algoritmo classificou certo. Então, notem que ele classifica bem os da classe 0, que é bom pagador, e mal os da classe mal pagador. Ele não classifica direito. Se você somarem 430 mais 439 e dividirem por 500, que é a base de teste, vai dar os 0,93 aqui por cento. Os 93,8%. Certo? Então, 430 mais 439 dividido por 500 dá esse valor. Então, notem que o algoritmo é razoável. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Eu não fiz todo o tratamento de dados possível. Lembro que a idade negativa, eu deixei a idade negativa. Vamos rodar tirando a idade negativa. Onde a idade é menor que 0, eu estou atribuindo a média, que eu sei que é 40,92, que a gente viu na aula passada. Vamos rodar de novo. Rodei de novo, deu o mesmo valor. Então, a idade não influenciou em nada. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar... Lembre que os valores eles estão malucos, né? Os valores eles estão dentro do intervalo deles. Vamos transformar esses valores, vamos fazer standard, né? Lembra? Processo de deixar os valores standard, padronizar os valores. A gente viu na aula passada também. Vamos padronizar os valores e vamos rodar. Vamos rodar o algoritmo aqui. Então, nota que nós temos aqui 93,8% de acurácia. Né? Vamos padronizar, vamos rodar. Deu a mesma coisa. Deu exatamente a mesma coisa. E os valores aqui você pode ver que estão padronizados. Né? Antes os valores eram malucos e agora estão padronizados, estão entre 1 e menos 1. Então, neste caso, com esta base de dados, não tem muita influência, não precisa tratar os dados. Certo? Como é que a gente sabe quando precisa tratar ou não tratar os dados? Machine Learning não é uma ciência exata. Os algoritmos são experimentais, né, gente? Então a gente tem que testar. A gente testa e vê qual é a acurácia. Tá boa. A acurácia está ruim. Eu padronizei. Eu normalizei. Eu fiz entende? À medida que eu for trabalhando as variáveis, as colunas, os meus dados, e testar, padronizo, faço algum tratamento e testo, faço algum tratamento e testo. É a única forma de eu saber qual é a melhor forma de tratar os dados. Certo? Dentro disso, agora, um outro programa aqui também, do censo. O censo já é uma base bem maior, tá, gente? É uma base, vamos apagar aqui, é outro... Os programas são iguais, tá, gente? Assim, a parte aqui onde ele trata, faz o Navy Bayes é igual para todos. Só muda que, sim, a questão do tratamento da dataset, né? Dataset. O dataset aqui muda o tratamento, mas o algoritmo em si, o programa em si é sempre igual. Essa parte final aqui é sempre igual. Bom, essa base do censo aqui, então aqui, importo pandas e carrego o censo. Botei pandas e carrego o censo. Tem 32 mil registros, tá, gente? Então já é uma base, mais ou menos, já é uma base. Também é lá daqueles sites que eu passei o link na aula passada, tá? Essas bases foram copiadas de lá. Separo previsores, que eu sei, aqui tem 15, na verdade tem 16 colunas, né? Tem 16 colunas, isso. Idade.
tipo de classe de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então, tem os, como diz aqui, 15 colunas. Então, da coluna 0 até a coluna 13, do 0 até a 13. Então, lembre que quando eu faço esse base, o ILOC aqui, o método ILOC, ele vai da coluna 0 até a 13. A 14 ele está fora. Como eu falei para vocês lá passada, não me pergunte por que quem implementou o Pandas implementou esse método dessa maneira. Certo? Então, eu vou pegar da coluna 0 até a coluna 14, que vão ser os meus previsores, ou seja, meus parâmetros de entrada do Navy Bias. Certo? Os parâmetros de entrada do Navy Bias. Não escuta a Lilian. Só agora que eu li Lilian. A Lilian voltou. Deixa eu só um pouquinho aqui. Sim, não está pedindo para entrar. Estão escutando, gente? Obrigado, Débora. Desculpa. Façam o seguinte, coloquem o nome de vocês no chat e escrevam presente, por favor. E daí para mim fazer. A partir de hoje eu vou começar a controlar a presença. Então vamos lá. Vamos criar então os previsores e a classe. F9. Então eu tenho aqui os previsores, aquelas 14 colunas, que são os dados do censo. Aqui os dados do censo. Com variáveis categóricas aqui, claro. Classe, esse que é o rendimento anual, né? Então, por aqueles dados do censo, por esses dados daqui, certo? Esses dados aqui, ó. Então, do registro 0, o cara ganha menos de 50k anual. Tem essas variáveis categóricas aqui, né? Então, na realidade, o que a gente vai fazer? Com esses dados aqui, nós vamos prever qual é a renda anual da pessoa. Certo? É isso que faz, vou fazer esse aqui, vai aprender, vai fazer a aprendizagem. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o Label Encoder e o On-Hot Encoder. Primeiro. Label Encoder eu sou obrigado a fazer, gente, porque eu tenho que transformar todas aquelas variáveis categóricas em variáveis discretas, né? Então, eu sou obrigado a fazer esse tratamento aqui do Label Encoder, né? A coluna 1, a coluna 3, a coluna 5, 6, 7, 8, 9 e 13 daqui, nessas colunas aqui. Então, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 1, a coluna 3, a coluna 5, a 6, a 7. Então, essas colunas eu tenho que fazer o label encoder, eu tenho que transformar elas de variáveis categóricas para variáveis discretas. Certo? Então, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Beleza? Transformei as variáveis. Então, aqui ó, os previsores já estão. Né? Então, transformou, né? A coluna 1, coluna 3, a coluna 1, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6 e 7. Então, essas colunas são todas, já não são mais categóricas, certo? São discretas. Vou separar a base de treinamento e teste também, mesmo critério. Não, aqui está menor, aqui está 15%. 15% para teste e 85% para treinamento. Separei. F9. Treinei. Rede treinada.